Quero voltar para o assunto Libertadores. Hoje é dia de Palestino e Flamengo. Mengão precisa mostrar um futebol mais convincente, deixar o torcedor mais tranquilo. E agora, esquece da Série A e se concentra na competição continental. Isso aí. Noite importante para o Flamengo na Libertadores. O rubro-negro precisa se recuperar no torneio internacional, passar por cima de uma certa instabilidade que vem enfrentando. Mais tarde, no Chile, o Fla visita o Palestino no estádio Francisco Sanches Rumoroso, em Coquimbo. Jogo válido pela quarta rodada do Grupo E. O técnico Tite conta com um retorno de peso no time. O atacante Everton Cebolinha está recuperado de lesão na panturrilha. Ele ficou fora dos últimos 5 jogos, mas participou do treino normalmente e pode começar jogando. Cebolinha é o único jogador do grupo principal que está invicto na temporada. Com a presença do camisa 11, o Flamengo disputou 18 partidas em 2024, com 14 vitórias e 4 empates. O zagueiro Fabrício Bruno também retorna ao time. Na lateral esquerda, Vinha é a novidade, podendo assumir a vaga de Ayrton Lucas. Na direita, Wesley será mantido no time. Mas isso tem motivo. Varela sofre com dores na costela depois de ter recebido uma pancada. Vamos aos desfalques. O meia uruguaio Arrascaeta está fora do jogo. Ele até viajou para São Paulo para acompanhar o grupo no duelo com o Bragantino, mas voltou para o Rio de Janeiro para tratar da pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Arrasca não é o único problema de Tite para o confronto. Além do camisa 14, o volante Eric Pulgar também ficou no Rio, por conta de uma torção no tornozelo esquerdo. Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan, Gerson e De La Cruz, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. O Fla está em segundo lugar no Grupo E, com 4 pontos. O Palestino, adversário de mais tarde, vem em terceiro, com 1 ponto a menos. Só que o líder Bolívar disparou e tem 5 pontos a mais que o rubro-negro. Uma vitória em terras chilenas é tudo que o Flamengo precisa para aliviar a tensão e, claro, ficar mais próximo de confirmar uma vaga para as oitavas. Até que ponto os desfalques podem prejudicar a equipe do Tite hoje contra o Palestino? Loirão, aparecer na prévia ali, time bom, verdade é essa. Qualidade técnica, o problema é que essa engrenagem não está funcionando. Jogadores do Flamengo parecem que não estão entendendo o que o Tite pede e o Tite parece que não está entendendo qual é a característica do time. A gente viu ali provavelmente o Luiz Araújo, uma possível entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique vem jogando nos últimos jogos. Pode ser que ele fique fora justamente para tentar se recuperar fisicamente dentro do rodízio. Independentemente do time que jogar, precisa vencer. Mostramos a classificação do Flamengo. O Flamengo vive uma situação difícil dentro da Libertadores, então essa vitória deixa o Flamengo um pouquinho mais confortável e aí tem aquele plus que é o seguinte, o Flamengo não precisa só vencer, o Flamengo tem que vencer e convencer o teu torcedor. Então esse que é o grande problema, a crítica do torcedor flamenguista, pelo que eu tenho acompanhado, é o desempenho do time. Parece que o time parece que a engrenagem não está funcionando, o Tite não está conseguindo tirar o melhor dos seus jogadores e é uma competição que nem sempre, aí você fala muito aqui sobre isso, nem sempre é jogar bem a Libertadores, mas nesse momento o Flamengo precisa vencer, além de jogar bem. Muito bem, e a gente sabe que o Flamengo precisa dessa resposta. Jogou bem o segundo tempo contra o Bragantino, mas não foi o suficiente para vencer a partida. Muitas reclamações com a arbitragem. Agora é Libertadores e o assunto é mais sério ainda, não é? Tem Corinthians, tem o Cruzeiro e às 9 da noite tem o Flamengo também em campo pela Conmebol Libertadores. Jogo no Chile, onde estão Mendel Bidlovski e o Leonardo Bertozzi. Eles contam exatamente pra gente em qual parte do país eles estão, onde, claro, o rubro-negro joga. Mendel. Olá, Bruno, Mari, todo mundo ligado no Sport Center. Eu e o Léo Bertozzi estamos aqui em Coquimbo, o palco da partida de hoje, Palestino e Flamengo pela Conmebol Libertadores, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus. Flamengo ontem fez o único treino aqui no Chile para essa partida e o técnico Tite testando possibilidades, mudanças no time titular para essa partida. Ele treinou com o Rossi no gol, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e aí o Vinha, uma novidade pela esquerda. No meio, Alan, Gerson e De La Cruz e na frente, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Luiz Araújo e Everton Cebolinha, também 2 novidades.
Vale ressaltar que o Bruno Henrique ficou boa parte do treinamento na parte interna, uma precaução, talvez se ele estiver em condições pode estar entre os titulares, mas é o Tite já indicando mudanças para essa partida contra o Palestino, Bertozzi. É isso, Mendel, um abraço para você, um abraço para o pessoal no estúdio, para o Fã de Esportes. Uma coisa me parece certa, a volta ao 4-3-3 mais tradicional, a 2 jogadores abertos com características de drible, de velocidade, a experiência com o Gerson mais aberto ali, não que ela não possa ser repetida, mas talvez nesse momento uma recuada para tentar recuperar o Flamengo, digamos, dos seus melhores momentos. Bruno Henrique de início, Everton de início, isso a gente vai ter que esperar as escalações para saber. Mas o Vinha, por exemplo, na lateral esquerda, é um jogador que vem pedindo passagem, vem tendo um rendimento sempre alto e constante, o que nem todo mundo nesse time tem conseguido. Então acho que é uma novidade até meio lógica se a gente for pensar no rendimento. O técnico do Palestino, Vitamina Sánchez, disse que não é natural se o Palestino em alguns momentos da partida perder o protagonismo, ele está preparado para isso. Então a gente imagina essa postura do Palestino, se em algum momento tiver que se defender, está preparado. É o jogo do Palestino contra o Flamengo. O Flamengo, inclusive a dificuldade que ele tem, se o Palestino tem visto, é quando o adversário justamente não tem a bola, quando o adversário se fecha no seu campo, protege bem a sua área e às vezes faz com que o jogo do Flamengo fique lento, fique pouco criativo. Essa tem sido a dificuldade do Flamengo. Então não é nenhuma surpresa se o Palestino tentar impor ao Flamengo esse tipo de dificuldade. Não vai ter pressão de torcida, aquela coisa de um estádio empurrando para cima, o Palestino está longe de casa, vai ter um público bem diminuto aqui para empurrá-lo, então não acho que nem seja essa uma questão. Às vezes o time da casa se empolga muito porque o torcedor está ali, está apoiando. Acho que o Palestino vai tentar fazer um jogo daqueles inteligentes e vai caber ao Flamengo assumir esse protagonismo que o Vitamina Sánchez estava se referindo. É isso aí. Reforçando o convite, hoje à noite tem Palestino e Flamengo pela Conmebol Libertadores, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus. Bruno, Mari. Fechado, e vocês voltam já já para a gente discutir bastante, então, do rubro-negro em campo. O time gigante que entra em campo hoje pela Copa Libertadores é o Flamengo. O Flamengo vai ao Chile, vai pegar o Palestino e o Flamengo precisa vencer e precisa convencer também. Vamos dar uma olhadinha num provável Mengão do técnico Adenor Bach, o Tite. Rossi no gol, Wesley na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zaga, e o Matias Vinha pela ala esquerda. Meio campo com Alan, Gerson e De La Cruz, o ataque com Luiz Araújo, o Pedro e o Everton Cebolinha. Rascaeta ainda fora dessa equipe. Gabigol provavelmente no banco, né? Gabigol está de volta aí como opção. Mas ele é reserva, já era reserva antes, agora é reserva também quando volta aí com o efeito suspensivo que o beneficiou em relação àquela suspensão de doping. Flamengo, na atual situação do grupo, tem 4 pontos, o líder é o Bolívar. Flamengo começando aí fora de casa esse segundo turno da primeira fase. E Raí Monteiro, você concorda com a exigência de vencer e convencer, ou você vê essa evolução gradual do futebol do Flamengo que não é para tanta preocupação da torcida? O Flamengo é uma coisa meio diferente, né, Mal, de tudo. Porque no Flamengo há uma exigência que não me parece existir em outros times, que é a de dar show. No Flamengo, muitas vezes, vencer não basta. E a gente se habituou a ver isso nesse passado recente aí, mais especificamente de 2019 para cá, com mais, de uma forma maior, né, esse aspecto, embora seja uma coisa da história do Flamengo até mais para trás, né, sempre se preferiu times ali que pudessem se exibir em campo do que só vencer, aliando isso, claro, à vitória, né, não é só a exibição e não ter o resultado no fim das contas. Então é difícil você olhar para este Flamengo sem pesar essa questão específica do desejo do torcedor de ver esse time, que de fato tem um poder de fogo muito grande, conseguir entregar isso na maioria dos jogos. A gente já conversou muitas vezes sobre o Flamengo aqui, desde o começo do ano, quando transmitimos o Campeonato Carioca e agora também. E vai continuar. Nessa fase continuaremos, obviamente, mas digo isso no sentido de que muitas vezes já foi dito, algo que eu vou repetir, de que o trabalho do Tite não é um trabalho voltado para esse aspecto. Ele não costuma formar times que são avassaladores, que procuram fazer 4, 5 gols por jogo.
Isso não é, repito, uma crítica. É uma questão da forma com que o profissional compreende o futebol, a forma dele trabalhar, o modelo de jogo dele. O Tite gosta de equipes sólidas, que tenham ali defesas fortes, sofram poucos gols, o que nesse momento também não tem acontecido com o Flamengo, né? Depois de passar pelo estadual sem ser vazado nenhuma vez com o seu time titular, o Flamengo acumulou jogos aí tomando gols, né? Então talvez ele não tenha conseguido encontrar nenhuma coisa nem a outra nesse momento, né? Ele nem tem esse show, essas exibições de gols, de volume ofensivo muito grande que o torcedor espera, e ele também nem tem conseguido ter essa solidez defensiva que o Tite gosta de apresentar nos seus times e já conseguiu em um momento da temporada com um nível de competitividade menor. Então eu acho que esse momento é o da procura por algo entre essas duas coisas, um equilíbrio, que é o que o Flamengo não tem demonstrado muito nas últimas semanas. O Flamengo tem tido atuações muito ruins, demonstrando muita fragilidade defensiva e pouco poder de fogo na frente. Então acho que este momento, mal especificamente, é de encontrar esse equilíbrio. E daí as críticas, enfim, procedem porque justamente o Flamengo não está entregando aquilo que é o mais forte na concepção do seu treinador, no trabalho do seu O Flamengo não tem tido consistência nos seus jogos, né? Vamos para dentro do campo, vai? Vamos dar uma analisada então, Raí Monteiro, o que você preparou aí pra gente sobre o Flamengo de Adenor Bach? Bom, mas vamos tentar dar um giro rápido aqui pela temporada do Flamengo, mostrar algumas situações e entender essas mudanças feitas pelo Tite dentro desse momento aqui no nosso campinho, né? Vamos lá ilustrar. Esse aí, Mal, é o Flamengo que foi escalado nos primeiros clássicos da temporada. Nos 2 primeiros clássicos da temporada, o Flamengo jogou assim, com o Gerson no meio campo ao lado do Pulgar e o De La Cruz aberto pelo lado direito. Essa era a formação inicial do Flamengo lá no comecinho da temporada. Você vai se lembrar que o Gerson teve uma questão, um problema de saúde, né? Uma questão no intestino, se não me engano, e aí ele precisou de uma cirurgia e com isso ele saiu do time. A saída do Gerson do time trouxe o De La Cruz para jogar nessa posição do segundo homem de meio campo e abriu espaço para que o Luiz Araújo entrasse aqui pelo lado direito. Essa é a formação talvez que o Tite mais goste desse Flamengo, porque tem os pontas. O Tite gosta muito desses 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo, demonstrou isso na seleção brasileira, por exemplo. O Flamengo faz aquele campeonato carioca muito sólido, vence com facilidade, né? Jogando exatamente com essa formatação, e aí depois disso começa a passar por alguns problemas. O Tite poupa alguns jogadores, em alguns momentos outros se lesionam e acabam saindo do time, e resulta que nesse momento o Flamengo não tem o Arrascaeta e não tem o Pulgar. 2 peças muito importantes. No fim de semana, por exemplo, não teve também o Luiz Araújo de início, né? Ele acabou entrando depois ao longo do jogo. Não teve também o Everton Cebolinha de início. Dessa vez ele deve iniciar o jogo contra o Palestino. Então é um Flamengo que, de cara, você já observa ter perdido 2 titulares do seu meio campo, pelo menos em relação àquele time mais forte da temporada que foi o do Campeonato Estadual. Sem o Pulgar, o Tite tem escalado, né, nessa frente da defesa o Alan e tem adiantado o Nicolas De La Cruz para encaixar de volta no time o Gerson, que se recuperou da questão que ele teve e tem voltado a ser o titular do time. Mudanças também no sistema defensivo, como a gente observou ali. Ayrton Lucas, lateral de muito apoio, né, de muita chegada ao campo de ataque, perdeu um pouco de espaço para o Matias Vinha, que tem outras características. Pode construir um pouco mais por dentro, pode dar mais solidez defensiva. E na direita, o Varela saiu do time para a entrada do Wesley, que oferece ao Flamengo uma característica muito diferente, Mal, daquela que... O Wesley é um lateral que passa muito nesse corredor. É a principal característica dele, né? É muito diferente do Varela, que também chega ao ataque, mas é um lateral que constrói um pouco mais e tal, ele dá mais equilíbrio ao sistema defensivo. Esse aqui é o time do Flamengo que deve jogar hoje, né? Com o Vinha e o Wesley nas laterais. Você com pontas tão bons, não é melhor você ter laterais que guardam mais posição, que sejam defensivamente mais fortes? Faz mais sentido, né, Mal? Você ter 2 laterais como essa dupla, Vinha e... Varela. 2 laterais que construam um pouco mais por dentro o jogo em alguns momentos, e aí você vai ter o Everton bem aberto de um lado e o Luiz Araújo bem aberto do outro. Com o Wesley faz mais sentido você ter o que o Flamengo teve, por exemplo, durante um período do jogo no sábado. O De La Cruz aberto pelo lado direito de início, só que com a bola ele se tornava um meio-campista a mais ao lado do Gerson e o Wesley passava nesse corredor. Com o Wesley faz mais sentido você ter um meia pelo lado direito, não um ponta.
o que também vai te dar um pouco mais de consistência defensiva. E daí você tem mais uma vaga aí no meio campo, né? Pra botar. Pode ser... Se você deixa o Luiz Araújo fora e opta pelo Wesley descendo. Né? Você tem uma outra vaga que pode ser do De La Cruz pelo lado, né? Você pode adiantar um pouco o Gerson e encaixar o Igor Jesus por aqui, que não tem jogado bem. Ele arranca muito bem o Flamengo no Campeonato Estadual, mas tem oscilado nesse momento, saiu ali e tal. E teve aquela questão dele no banco ali, ficou um pouco abalado pela substituição e tal. Então, para esse momento que o Flamengo tem vivido, me parece que essa escolha por ter o De La Cruz nesse trio com o Gerson e o Alan vai entregar ao Flamengo um pouco mais de consistência no centro, mais força e sem abrir mão da velocidade pelos lados do campo, com o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. E aí você tem ainda como opções aqui o Bruno Henrique, é um jogador que também tem essa diagonal muito forte, mas é um jogador que mais perto da área é mais letal, ele tem características diferentes da do Everton. O Everton tem mais vitalidade para fazer esse corredor, o Bruno Henrique vai melhor perto do gol, o gol que ele fez no sábado mostra isso. Você tem o Lohan, que no jogo da Copa do Brasil contra o Amazonas jogou aberto aqui pelo lado direito, pode ter minutos por aqui, não acho que vai ser um cara que vai jogar muito assim nesse primeiro momento. O Luiz Araújo me parece um jogador de quem o Tite gosta bastante. E tem o Gabi, o Mal, que pode ser encaixado aqui. E aí, se você pensar numa variação, você pode imaginar um Flamengo com o De La Cruz voltando a ser esse segundo homem de meio campo ao lado do Alan, né, sem o Pulgar, e o Gabigol formando uma dupla com o Pedro. O Tite não costuma muito usar duplas de ataque, mas é uma possibilidade pensando no que esse time pode fazer aí, neste momento em que ele não tem uma Arrascaeta, por exemplo.